Irmãos, nós vamos meditar na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos aqui para glorificar o Mestre, estamos aqui para engrandecer o nosso Senhor, estamos aqui para honrar a Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vamos deparar, irmãos, com um fato muito interessante. Há 2000 anos atrás nascia Cristo Jesus, o Filho de Deus que tornou-se homem, o Filho de Deus que encarnado nasceu de Maria, o Filho de Deus que viveu uma vida comum aos homens, até completar a idade certa, iniciando assim o seu ministério. Diz alguns de 3 anos, diz outros que um pouco mais extensivo. No entanto, não há uma unanimidade muito, mas muito coerente no tempo do ministério de Cristo Jesus. O mais aceito é que ele viveu apenas 3 anos pregando a palavra, falando do amor de Cristo Jesus. Isso porque a Bíblia não deixa datas específicas e esses períodos de tempo são calculados com relação à história e nem sempre você consegue encontrar uns pontos que sejam realmente seguros para que o tempo seja definido. No entanto, há 2000 anos atrás nascia Cristo Jesus. Mas vemos, irmãos, que a história de Jesus não iniciou há 2000 anos atrás. É uma história que está na pré-história da humanidade. Lá no início, ainda no Éden, quando o primeiro casal pecaram, quando eles obedeceram ao Senhor, quando eles traíram a confiança do Todo-Poderoso, o Senhor disse para Adão e Eva que seria enviado alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Era a primeira profecia, era a primeira palavra do próprio Deus com relação ao nascimento de Cristo Jesus como homem. E nós, amados, somos agraciados pela grande misericórdia de Deus, porque o Senhor, na sua graça, Ele olhou para nós há tanto tempo depois e viu a nossa necessidade, viu também a necessidade daqueles que nos precederam e daqueles que ainda hão de nascer. O Senhor, Ele consegue visualizar toda a história da humanidade, passado, presente e futuro, e o amor do Senhor se estende de uma forma magnífica, extraordinária, para com as nossas vidas. Isaías capítulo 53, versículos 2, 3 e 4. Pois o Senhor quis que seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou as dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver, nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Amém? Isaías capítulo 53, versículos 2 até o 4, nós lemos na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Nesse texto, irmãos, nós vemos uma profecia do Senhor, uma profecia de Deus que se cumpriu exatamente no nascimento de Cristo Jesus. Uma profecia que veio à existência, irmãos, há 2000 anos atrás, uma profecia que trouxe a salvação às nossas vidas, que trouxe a restauração às nossas almas, uma profecia que mudou por completo a história da humanidade. A história da humanidade foi dividida em 2 partes, antes e depois de Cristo Jesus. E este Cristo, irmãos, é o Senhor que nós devotamos a nossa vida, que nós consagramos a nossa vida, que nós dedicamos por completo a nossa existência, porque sabemos que dele vem o nosso socorro, que dele vem a nossa salvação. Sabemos que ele é o restaurador, que ele é o edificador, sabemos que é aquele que nos coloca de pé, sabemos que é aquele que muda a nossa sorte, sabemos que é aquele que muda a sorte daquele que crê, daquele que confia, daquele que espera. É o Deus que liberta, é o Deus que restaura, é o Deus que ressuscita o homem do pecado e o faz nova criatura. Mas a história de Cristo, irmãos, como eu disse anteriormente, iniciou para o homem
lá na pré-história, ainda no Éden, quando o Senhor prometeu que assim seria, Passaram-se os milênios, ainda chegou até Abraão, onde o Senhor ratificou a promessa. A Abraão o Senhor disse que enviaria o filho amado. Também a Jacó o Senhor confirmou essa promessa. A Moisés o Senhor disse que ele seria um tipo de Cristo Jesus. E chegou também até o rei Davi, que viveu experiências profundas. Isaías e outros profetas descreveram como seria a história de Jesus, como seria a história do nosso Salvador. Irmãos, para aqueles que eram judeus, para aqueles que são judeus, era impossível não reconhecer em Cristo Jesus o Messias. Para eles, amados, era impossível não reconhecer, porque eles conheciam a palavra, eles sabiam tudo a respeito das profecias messiânicas, e aqueles, ao olharem para Cristo Jesus, eles tinham condições de reconhecer que tratava-se do Messias, do Senhor. Mas nós vemos e conhecemos a história, e sabemos que os judeus, esses rejeitaram a Cristo Jesus, deixaram Jesus de lado, abraçaram outras situações e crucificaram o nosso Senhor e Salvador. Mas, amados, o Senhor, Ele não deixa nada acontecer por acaso, e o Senhor, Ele tem um grande zelo para com cada um de nós. A partir do momento que aqueles rejeitaram a Cristo Jesus, a partir do momento que eles disseram não para o Senhor, colocaram Jesus numa cruz, além de fazê-lo sofrer, de castigar ao Mestre, o inocente, o Senhor Deus abriu a porta para que nós, que não éramos dignos da salvação, que não éramos dignos de estar aos pés do Senhor, e o Eterno abriu a porta para que nós pudéssemos ter acesso à presença do Senhor. Nós vemos, irmãos, que a palavra diz que nós éramos gentios, estávamos separados da promessa, não fazíamos parte do povo de Deus, mas aqueles que eram objeto da promessa do Senhor, que era o fim da promessa de Deus, esses abandonaram o Mestre, e o Senhor permitiu que nós fôssemos alcançados. Glórias a Deus por isso, irmãos. E hoje nós podemos estar aqui reunidos, nós podemos glorificar o Mestre, nós podemos bendizer o Senhor, porque a sua graça e a sua misericórdia nos alcançou. É o amor de Deus estendido sobre as nossas vidas, é o cuidado do Senhor para com as nossas almas. Ainda no versículo 2 de Isaías capítulo 53, está escrito: pois o Senhor quis que seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e que vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. É interessante, irmãos, alguns atribuem esse texto à fisionomia de Cristo Jesus. Outros dizem que é a respeito do ministério dele. Eu particularmente creio que esse texto refere-se ao ministério de Jesus, porque não fazia sentido o profeta trazer uma profecia, trazer uma revelação a respeito da aparência de Cristo Jesus, mas sim do ministério do Messias, o ministério que seria rejeitado. E os judeus amados, quando olharam para Cristo Jesus, quando olharam para o Mestre, o Messias que havia nascido, primeiro, amados, eles depararam com uma situação muito triste para os judeus. Eles descobriram que Jesus havia nascido numa família humilde. Que Jesus havia nascido numa família humilde. Para eles isso era impossível, haja vista que eles esperavam um grande general, alguém que fosse guerreiro, alguém que tivesse toda uma linha sacerdotal diante de si, alguém que fosse importante aos olhos, uma família que fosse importante aos olhos do Estado. E nasce Jesus, e apresenta-se Jesus, filho de um carpinteiro, filho de Maria, que não tinha nenhuma expressão naquela época. E nós vemos, amados, que era uma família humilde, e isso para os judeus foi um choque muito grande. Foi um choque. E exatamente isso, queridos, eles não entenderam a profecia de Isaías. A profecia diz que nasceria como uma plantinha que não tinha formosura, seria como alguém que não era simpático. Era um ministério simples, um ministério humilde, e eles esperavam algo diferente. Nós precisamos entender, irmãos,
que os judeus estavam acostumados com a religião judaica, e havia toda uma formalidade, havia todo um ritual. O sacerdote se apresentava com um peitoral, com uma roupa bonita e aquelas coisas todas. E Jesus, quando pregava, irmãos, ele era igual aos demais que o cercavam, nada o diferenciava. Jesus não apresentou-se como um super sacerdote, como alguém que carregava uma capa ou coisa importante na sua vida. Ele não carregava um peitoral como os demais sacerdotes, um peitoral com as pedras que representavam as tribos, nada o identificava. Quando Judas o traiu, foi necessário que Judas o beijasse para que os soldados o reconhecessem como aquele que era o Messias, o Jesus. Assim era o ministério de Cristo Jesus, irmãos, um ministério simples, porém um ministério que foi profetizado há milênios, muitos milênios atrás, um ministério que viria mudar a história de toda a terra, de todo um planeta, um ministério, irmãos, que viria mudar a vida de milhares de pessoas. O interessante, queridos, que há uma igualdade muito grande com os nossos dias. Há uma igualdade muito grande, porque nós vemos que as pessoas hoje, da mesma forma, olham para Cristo Jesus e enxergam em Cristo uma pessoa simples, uma pessoa que não exige muito, exige apenas a santidade de cada um, e eles passam a fazer toda uma situação religiosa para que aquilo que Cristo fez com humildade, com simplicidade, tenha uma pompa, seja visível aos olhos dos homens, seja importante aos olhos dos homens, ou seja, que mostre-se como algo diferente, algo extraordinário aos olhos dos homens. Mas nós sabemos, irmãos, que de extraordinário Cristo Jesus tem a mensagem, porque é uma mensagem que salva, é uma mensagem que muda, é uma mensagem que restaura, é uma mensagem que cura, é uma mensagem que renova a vida das pessoas. Esta é a verdade do ministério de Cristo Jesus. E observando ainda a palavra de Deus, em Isaías capítulo 53, versículos 3 diz: ele foi rejeitado e desprezado por todos, ele suportou dores e sofrimentos sem fim, era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Amados, Jesus foi rejeitado pelo povo. Hoje nós temos visto que o povo tem rejeitado Jesus Cristo, tal qual no passado. As pessoas olham para Cristo Jesus, não têm prazer no Senhor. As pessoas não conseguem entender a obra poderosa de Cristo Jesus, elas não almejam a salvação, porque estão focadas nessa terra, estão focadas naquilo que essa terra pode oferecer. Com os judeus também foi assim, irmãos. Eles estavam dominados pelo Império Romano, e eles aguardavam a libertação, não a libertação espiritual, mas uma libertação do Estado romano. E era por isso, amados, que eles esperavam em Cristo Jesus um grande guerreiro, um grande general, que pudesse chegar e libertar Israel, libertar aquela nação do Império Romano. Esperavam um grande feito, algo extraordinário. Mas Jesus, amados, é aquele que faz grandes feitos no coração da gente. Ele entra em nossos corações, ele muda a nossa sorte. Quantos de vocês que viviam no pecado, talvez dominado por toda sorte de males, andando por caminhos errados, mas um dia Jesus mostrou-se a vocês, o Senhor se revelou, o Senhor manifestou-se diante de vós, e vocês o aceitaram e permitiram que ele entrasse nos vossos corações, e as suas vidas foram mudadas, foram transformadas, vocês foram sarados, foram curados, foram renovados pela grande graça do Senhor. Este, amados, é o Todo-Poderoso, é Cristo Jesus, é o reino que muitas vezes não tem aparência, mas tem o poder do Senhor, tem a graça de Deus, e é a graça do Senhor que nós precisamos almejar para as nossas vidas, é esse poder que nós precisamos buscar para os nossos corações, amados, porque quando nós assim fazemos, queridos, nós vamos experimentar a graça do Senhor, o poder de Deus, o mover do Espírito Santo, e a nossa vida passará a ter sentido, tornar-se-á alegre diante dos olhos do Todo-Poderoso. Mas, amados, vemos que a palavra do Senhor não para por aí, as profecias de Isaías não paravam por aí, as palavras de Isaías iam além, e ele mostra-nos que o Senhor Jesus teria
dias na terra, dias de grande sofrimento, de grandes perseguições, de grandes problemas, e assim se cumpriu tal qual estava na palavra. Tal qual estava na palavra. Nós precisamos entender, irmãos, que quando queremos seguir a Jesus Cristo, quando nós queremos seguir ao Senhor de verdade, de fato, nós vamos também enfrentar as dificuldades do dia a dia. Foi assim com Jesus, será assim com cada um daqueles que amam o Todo-Poderoso. Não será diferente, irmãos. Preparemo-nos, portanto, para enfrentarmos as dificuldades que hão de se levantar diante de nós. Amados, nós precisamos estar prontos. Quando nós fazemos um compromisso com o Senhor Jesus, nós estamos abandonando as trevas, o reino das trevas. E o reino das trevas, irmãos, ele não nos deixará em paz, não nos deixará, porque ele quer que você desista da caminhada, ele quer que você volte atrás, ele quer que você abandone o teu compromisso com Cristo Jesus. Muitos não entendem, irmãos, por que tanto sofrimento quando aceitam a Jesus. Algumas pessoas dizem, depois que eu aceitei a Jesus, a minha vida virou de ponta cabeça. Eu tinha uma vida até em paz, até calma. Hoje a minha vida é atribulada, hoje eu tenho esse problema, tenho aquele outro problema. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você esqueceu de olhar algo, irmãos. Você tem hoje uma alma salva, uma alma purificada, uma vida rendida aos pés do Senhor, uma vida que vai te levar para os céus. E você não pode esquecer que é preciso estar preparado para enfrentarmos o inimigo de nossas almas, porque ele vai se levantar, e ele vai se levantar com grande fúria, porque ele quer fazer você desistir, ele quer fazer você voltar atrás. E se você não vigiar, como diz a palavra, se você não vigiar, se você não orar, se você não estiver em santidade, você não vai conseguir ficar em pé, não vai, você vai desistir da caminhada, você vai parar a jornada. Com Jesus não foi diferente, irmãos. Vocês acham que Jesus veio aqui para tomar água com açúcar, tomar guaraná, coisa assim? A vida de Jesus foi terrível. Quantos problemas Cristo passou na face da terra. Profecia de Isaías já apontava para isso e se cumpriu cabalmente na vida do Mestre. Diz a palavra, Isaías capítulo 53, versículo 4. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. E se vocês lerem até o versículo 9, há uma descrição dos problemas pelos quais Cristo Jesus passaria e passou por eles. Irmãos, há uma semelhança da nossa vida com a de Cristo. Servimos ao mesmo Senhor, ao mesmo Deus. Jesus, ele levantou uma bandeira contra o reino de Satanás. Ele levantou uma bandeira contra Satanás. Ele veio para quebrar as cadeias do inimigo, para destruir a obra satânica, para colocar Satanás debaixo dos pés daqueles que crescem no Senhor Jesus, para que a promessa do eterno, lá no Éden, se cumprisse. E era uma batalha pesada, difícil, irmãos. Da mesma forma, é assim com a gente. O Senhor te chamou, o Senhor nos libertou para que nós pudéssemos ter uma vida nova, uma vida restaurada, uma vida cheia do Espírito Santo, para que nós pudéssemos também aqui quebrar as cadeias das trevas, libertar aqueles que necessitam de libertação. E vocês acham que Satanás vai olhar para vocês com bons olhos? Não vai. Não vai olhar para vocês com bons olhos. E é por isso que muitas vezes vem a opressão e vem os problemas. Mas eu quero dizer para vocês que é necessário estarmos firmes em Cristo, porque quando nós firmarmos a nossa vida no Senhor, Ele nos dará força para vencermos, para passarmos pelas dificuldades, e nós seremos mais que vencedores com o Senhor Jesus. Os problemas, as aflições, essas sempre teremos conosco. O Senhor diz que seria assim na nossa vida. Não será diferente, irmãos. Hoje prometem muitas bênçãos por aí. Eu quero falar para vocês que a promessa que Jesus fez é que aqueles que se achegassem a Ele seriam levados para o céu, receberiam a salvação, seriam lavados e purificados e santificados no sangue dEle. Essa é a promessa do Senhor Jesus para a nossa vida.
Essa é a promessa do Senhor para as nossas almas. E quando nós somos fiéis, além de recebermos a salvação, também seremos alcançados pela sua misericórdia, e Ele nos envolverá, nos protegerá e nos dará força para seguirmos em frente e passarmos por sobre as dificuldades que surgem na nossa jornada. As dificuldades são provas na vida da gente. Servir a Jesus é grátis, é gratuito. O que Ele exige é compromisso com Ele. Você tem que ter compromisso com Jesus, porque assim nós vamos vencer a batalha e vamos alcançar a graça do Senhor, seremos libertos das enfermidades, seremos libertos dos problemas, e o Senhor nos dará paz na terra. Mesmo que as dificuldades apareçam, você terá condições de vencê-las, e o Senhor te dará a paz que você precisa, te dará a paz que você necessita. A paz do Senhor, irmãos, ela está aí, ao alcance de todos aqueles que amam ao Todo-Poderoso, que desejam uma vida aos pés do Senhor. O grande problema, irmãos, é que nós muitas vezes queremos a bênção do Senhor, mas nós não queremos nos submeter ao Senhor. Nós não queremos nos submeter. Se Jesus, amados, não houvesse submetido-se às profecias, à vontade do Senhor, com certeza ele haveria fracassado. Mas ele foi até as últimas consequências, porque ele tinha certeza, ele tinha convicção, que da sua vitória dependia toda a humanidade, dependia nós dependíamos dela. E hoje, amados, nós somos libertos, somos lavados, purificados no sangue de Jesus, somos feitos novas criaturas, porque um dia o Senhor nos amou primeiro, povo dos céus, e nos deu a oferta viva, irmãos. A oferta viva foi o Cordeiro Pascal, e o Cordeiro Pascal foi Jesus, que foi imolado numa cruz, que derramou seu sangue para que nós pudéssemos ter uma vida nova. Esta é a oferta viva, é Jesus, é o Senhor, é aquele que nós devemos amar acima de todas as coisas. Ainda em Isaías capítulo 53, versículo 10, nos diz a palavra: o Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Essa é a palavra do Senhor, esta é a revelação do Todo-Poderoso. Esta revelação, irmãos, os judeus deveriam ter observado. Esta profecia os judeus deveriam ter tomado para si, envolvido-se com ela, para que a verdade do Eterno os alcançasse, mas rejeitaram a oferta viva, rejeitaram a Jesus. Nós hoje, irmãos, precisamos abraçar Jesus, abraçar o Cordeiro, a Cristo Jesus, aquele que morreu para que nós pudéssemos ter a vida, aquele que morreu para que nós pudéssemos ser restaurados por completo. Não apenas morreu, mas também ressuscitou para quebrar o poder da morte sobre a vida das pessoas. O Senhor Jesus veio para quebrar a morte, quebrar o poder da morte. E diz a palavra: se Cristo não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Mas a nossa fé é fortalecida, irmãos, porque sabemos que o nosso Senhor não está na cova, não está na sepultura, mas está na glória, porque o seu sacrifício foi aceito por Deus, o seu sacrifício foi aceito pelo Senhor. A nossa vida, irmãos, como imitadores de Cristo, também necessita ser um sacrifício contínuo ao Todo-Poderoso. Nós precisamos nos oferecer diariamente ao Mestre, nos entregarmos continuamente para o Todo-Poderoso, falarmos para o Senhor: Deus, eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade, eu quero andar nos teus caminhos, eu quero ser movido pelo teu Espírito, eu quero ser guiado por ti, eu quero que a minha vida seja dominada completamente por ti. Precisamos fazer essa oração diariamente, igreja, para que assim nós possamos alcançar a graça do Senhor e vivermos verdadeiramente aquilo que Deus quer para as nossas almas. E quando nós, irmãos, abraçamos ao Senhor Jesus,
o Todo-Poderoso como Senhor e Salvador, a nossa vida será completa, irmãos. Nós teremos a alegria do eterno nesta terra. Nós teremos o prazer em falar do amor de Jesus, o prazer em estarmos reunidos, o prazer em estarmos glorificando o Criador, porque nosso coração será movido pelo poder do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos envolve, igreja. Nós precisamos estar com a vida aberta, para que o Espírito encontre lugar na nossa existência, para que nós possamos, irmãos, ser movidos pelo Espírito. Temos que pagar o preço que Jesus pagou, o preço de ser fiel, o preço de viver a verdade de Deus, de cumprir a palavra do Senhor, de cumprir as determinações do Todo-Poderoso. Nós temos visto, amados, que muitas vezes nós queremos até servir ao Senhor, mas nós não queremos nos enquadrar na palavra, nós não queremos nos submeter à verdade do Senhor, nós não queremos viver a verdade de Deus, porque nós queremos viver a nossa própria verdade, queremos viver a nossa própria realidade, aquilo que nós entendemos como correto, irmãos. E esse foi o grande problema, o grande erro dos judeus. Quando eles olharam para Jesus e não conseguiram ver em Jesus a formosura de um grande general, de um grande guerreiro, de um libertador, eles rejeitaram o eterno, porque eles deixaram de lado as profecias, abandonaram as profecias que estavam ali à disposição deles. Eles não conseguiam entender que Jesus não veio para libertar um estado, mas sim para libertar o homem do domínio das trevas. Eles não conseguiam entender isto, amados. E hoje, nos dias contemporâneos, nós temos visto a mesma situação, que as pessoas não conseguem entender que Jesus não veio fazer você prosperar nessa terra, mas Ele veio fazer você ir para o céu, te dar a oportunidade de ter acesso ao céu. Ele veio o seu caminho, a verdade e a vida, o caminho, a verdade e a vida, o único que te conduz até a presença do Senhor. Esta é a missão de Jesus, esta é a missão principal do Senhor. E nós precisamos, irmãos, tomar para nós essa verdade, porque é a bíblica, a verdade de Deus que está revelada na palavra. Precisamos tomar para nós e vivenciá-la dia após dia, porque só assim, irmãos, veremos aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Amém? Veremos aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Isaías capítulo 53, versículos 11 e 12. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo para que eles fossem perdoados. Nesse texto, nesse final da profecia, nós vemos aqui a revelação que Cristo Jesus, Ele sairia vencedor, Ele estaria nos céus, estaria ali pronto para receber-nos. E nós precisamos também, amados, entender que o Senhor quer nos fazer vencedor na nossa jornada diária. O Senhor quer te fazer vencedor nessa caminhada. Ele quer te fazer vencer as forças das trevas, a tudo quanto o inimigo coloca no teu caminho. Ele quer te fazer vencedor, que você passe por essas situações, mas passe firme, passe seguro e veja a glória do Senhor. O Senhor tem um propósito na tua vida, entenda isso. O Senhor tem um propósito na vida de cada um de vocês. O Senhor tem um chamado na vossa vida. Ele quer que você seja chamado como filho de Deus, filho de Deus. Essa é a vontade do Senhor, e foi para isso que Cristo Jesus deu a sua vida, para que nós deixássemos de ser apenas criaturas e fôssemos feitos em filhos de Deus. E aqueles que abraçam a causa do Senhor, abraçam ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, a Bíblia diz que esses são feitos em filhos de Deus e receberão do Senhor a sua graça, o seu poder e a sua autoridade. E aquilo que Cristo fez, nós também poderemos fazer com o mesmo poder, com a mesma autoridade. Basta que coloquemos a nossa vida
em total dependência de Cristo, em total dependência. Viver a dependência do Senhor, é isso que o Senhor quer para cada um de nós. Nós precisamos entender a palavra do Eterno. Nós precisamos ter o desejo e pagar com a nossa vida para estarmos na presença do Senhor. E esse pagar é a dedicação, é a consagração, é o voltar-nos completamente para o Eterno. E quando nós abraçamos a causa de Cristo, o Senhor nos liberta, Ele nos purifica, Ele nos faz novas criaturas, Ele nos muda por completo, nos dá uma vida nova. E diz a palavra que escreve o nosso nome no livro da vida, irmãos. Ou seja, o Senhor te salva e reserva um espaço para ti lá na glória, onde estaremos eternamente com Ele. Assim cumprindo aquilo que Cristo Jesus veio fazer, que foi salvar-nos, que foi purificar-nos. Que nós possamos entender essa verdade do Senhor e permitir que essa palavra, amados, ela encontre lugar dentro de nossos corações. Temos que nos esforçar, igreja, nos esforçar para alcançarmos a Cristo, nos esforçar para que a nossa vida esteja de comum acordo com a vontade dEle. Porque se não houver esforço, se não houver, amados, nós não vamos alcançar. Se você não dedicar tempo para o Senhor, não encontrar tempo para Deus, se você não abrir espaço na tua vida para que o Espírito Santo haja, não vai acontecer por acaso, não vai acontecer num passe de mágica, por exemplo. Não vai, não existe isso. Existe sim dedicação, consagração, e você verá o poder de Deus se manifestar na tua vida. Quer experimentar o poder do Senhor? Consagre-se a Ele. Jesus consagrou-se, cumpriu as profecias continuam para nós, estamos aí para cumprir as profecias do Senhor e experimentar o poder de Deus na nossa vida. Experimente, veja o que Deus tem reservado para cada um de vocês, e vocês verão que valerá a pena estar na presença do Senhor e viver o reino de Deus enquanto estivermos aqui nessa terra. Amém? Que nós possamos, amados, nos deixar envolver pela graça do Senhor, envolver pelo Espírito de Deus, o Espírito que muda, o Espírito que renova, o Espírito que nos restaura e nos dá a oportunidade de sermos cheios do poder e da autoridade do Eterno. Nos coloquemos, portanto, na presença do Senhor. Amém? Glórias a Deus por isso. Pai eterno, muito obrigado, Senhor Jesus, por esses momentos que nós estamos a cada dia nos aproximando de Ti. Muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos diante do Teu trono, Senhor. E queremos Te glorificar pelo Teu grande sacrifício, pela porta que Tu abristes para que nós pudéssemos ter acesso aos céus, ó Eterno. E queremos também, Senhor, experimentar o Teu poder, experimentar a Tua graça e vivermos em conformidade com a Tua vontade. E nessa noite, Senhor Deus, queremos clamar que cada um de nós, que aqui estamos, Pai, possamos ouvir a Tua palavra, a palavra profética, Senhor. A palavra que nos chama a atenção para uma mudança de vida, e possamos assim viver a Tua verdade todos os dias da nossa existência, para que Teu nome seja honrado e glorificado. Faça segundo a Tua vontade, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 528.